Bom dia, William. Opa, tô aqui. Bom, você veio caracterizado hoje, hein? Eu tô prontinho. Pera aí que eu tô quase pronto. Ó. Meu Deus do céu, moço! Tá doido? Tô pronto pra guerra. Tá pronto pra guerra? Jesus, amado. Denivaldo, ó, e chegou um pra guerrear com você aí, ó. Ô, Denival, pode Que vir, houve? ó. Tô pronto. Meu Deus do Mas tô céu. pronto pra me defender. Não tô pra bater, não. É só pra me defender. Ah, você é uma figura, viu? Só vou bater no ano que vem, quando o meu Cruzeiro estiver na primeira liga. Ai, ai. Mas será que eles vão manter o nome do time? Será? Deve manter, né? Do que? O nome do Cruzeiro? É? Não, a gente pode colocar lá The Best. The worst. Pronto. Não tem coragem de passar essas vergonhas aí, não, viu? Ai, ai, acho que eu vou deixar essa parte inicial lá no YouTube, viu? Tá bem engraçada hoje. Mas eu posso virar um zorro. Eu tenho ali uma espada e um chapéu, né? Ah, mas essa luva de boxe é porque você pratica o esporte? Você gosta do esporte? A gente tem o jiu-jitsu, mas é uma vez ou outra. Ah, entendi. É, mas eu acho interessante, entendeu? Por exemplo, eu levo meu menino, por exemplo, pro karatê. Eu gosto de, tipo assim, eu não pratico, não, mas eu sei que a questão do karatê, além do questão do esporte, tem a questão da disciplina e tudo que eu gosto, né? Então, eu estou incentivando, né, para ver se ele gosta. Certo, é bom, é bom. É É bom. sempre bom ter um esporte para fazer, Aham. ou uma natação, uma coisa. Aham. Ele fazia natação, estava aprendendo a nadar, isso aí foi antes da pandemia, né? Aí depois surgiu em 2020. Aí nós paramos e agora que estamos voltando com as atividades normal. Aí possivelmente depois eu vou voltar com ele para natação e tudo, para poder aprender a nadar direitinho, né? As É, técnicas. é É isso aí. importante. Pois é, William. O ano que vem pode ser que vocês voltem. Vamos ver, vamos ver. A Tá Série B projetando. que vai estar difícil, não vai? A Série B do ano que vem? Vai ser difícil, porque eu não sei se o Grêmio. Como é que ficou ontem? O Grêmio rebaixou ou não? Sabe que eu não acompanhei? Tava tão cansado ontem que eu não acompanhei. Eu sei que o Juventude perdeu para o São Paulo, então, tecnicamente, o Juventude não se safou, né? Ah, E o Atlético Goianiense tava. Deixa eu ter. Olha aí minha tela aqui, como é que tá bonita. E o Atlético Goianiense, dá para ele dar uma olhada, uma bisoiada aqui, site da Globo, baixar uma tabela aqui. Eu acho que eu tava ganhando do Fortaleza, o Cuiabá tava ganhando do Fortaleza de 1-0. Aí eu não sei se conseguiu. Vamos, internet, ajuda aí. Eu não sei se o Grêmio tá. Mas eu acho que vai ser rebaixado. Mesmo se não foi ontem, não é questão do último jogo dele ser contra o Galo, não, porque possivelmente deve ganhar do Galo, entendeu? Porque o Galo não vai querer saber de nada nesse jogo de quinta-feira, né? Mas. Eita, tá, na internet tá beleza aqui. Deixa eu ver. Grêmio chega a 96% de risco de queda, né? Então, eu acredito que. Aqui, ó. Bragantino e Fluminense briga pro G6, veja a projeção. O Atlético e o São Paulo cumpriram as missões, evitou o risco de queda, então o Furacão não cai mais, tá vendo? O Juventude se complicou, perdeu, né, pro São Paulo. O Juventude, tal. Após a vitória do Cuiabá, o Cuiabá ganhou do Fortaleza, hein? O Bahia saiu da zona ao vencer o Fluminense no domingo. Então, mas eu acho que o Grêmio vai ser rebaixado, viu? Sinceramente. aí a Aqui, ó. briga fica boa, fica Cruzeiro, Grêmio, e deve ter mais dois lá, mas sobem 4 também, né? Isso, tem o Vasco, né? O Sport tá caindo. Aqui, ó. O Sport e a Chapecoense já caiu, tá vendo? O Sport e a Chapecoense já caiu. Aí ainda briga, tá vendo? Cuiabá, esses aqui, ó, tem 2 vagas para esses 4 aqui, ó. Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio. Ah, Para 2 vagas, né? Então, mesmo assim, ó, esses 2 aqui, com mais esses 2 daqui, mais o Vasco que ficou por lá, a Série B o ano que vem vai ser interessante. e o Vasco tá lá, né? Tá. Gente, e é clube grande. Pelo menos o nome, né? É, Você sabia que a maioria dos portugueses tudo gostam do Vasco? do Vasco da Gama, né? Verdade. É, A questão da história, né? exatamente.
Vasco da Gama. Era português, né? Isso. Deixa eu abrir nossa aula aqui. Nossa aula de hoje é pequenininha, a gente vai fazer... Essas últimas aulas, na verdade, é meio que um repeteco, né? É meio que um repeteco da equação de Laplace. Ela, quando a gente vai mudando os casos na fronteira do retângulo, hoje nós vamos para a aula 23, estamos acabando, só falta essa e a última. Hoje é a 23? É a 23, né? 23. Abrir. Hoje então é quarto pedaço do retângulo. Exatamente, é o caso 4. Isso. A gente vai fazer agora o último, acredito que vai ser o de baixo ali, né? Do eixo do X. Nós começamos do lado direito, né? E fomos rotacionando. Nós começamos do lado direito, que foi o caso 1. Depois fizemos em cima, depois fizemos do lado esquerdo. E agora falta embaixo para fechar o retângulo. E aí, na aula que vem, a gente vai dar um exemplo dos 4 casos para poder fecharmos a teoria da equação de Laplace. Deixa um pouquinho maior aqui. Mas hoje a gente vai fazer um repeteco do que a gente fez, né? Hoje é esse camarada aqui, no caso 4, 7/12, tá certo, né? Hoje é 7/12 mesmo, 7/12 de 2021. Então, podemos ir, né? 11h07, eu acho que geralmente o pessoal não participa muito dessa aula, só no final tá ficando pouquíssima gente, né? Para poder participar das aulas síncronas. Não sei se o pessoal perdeu o interesse pelo curso, o que foi, né? Se tá chato, o que é, né? Mas ultimamente... Serviço que apertou. Na quinta-feira, eu tenho algumas reuniões no horário e é fora da cidade. E aí, da última quinta-feira, não deu para assistir. Entendi. Eu comparo com essa mesma disciplina que eu trabalhei em 2020, né? No final do ano passado, a gente estava dando essa mesma disciplina. Nessa última semana, depois vocês vão lá no YouTube e dão uma olhada no início da aula, para você ver da aula 23, o tanto de gente que estava participando ainda, né? Aí, em contraste com esse ano, que tem poucas só 3 alunos, né? Só vocês 3 aqui, que geralmente vêm. Tem hora que o Marcos também chega. Mas são poucas, a Maria Vitória também costuma participar, são poucas, o Sandro também entra, são poucas pessoas que vêm nas aulas síncronas, né? Então, vamos lá, para o nosso último caso. Então, vamos pegar aquela parte de baixo lá, do retângulo não nula e as demais fronteiras nula. Então, o nosso problema está processando aqui, possivelmente deve ter uma imagem aqui. Aqui, ó, o problema 4, ele é dado dessa maneira aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar esse lado aqui, o x fixado no A e o y livre é o lado direito do retângulo, né? Ou seja, está um retângulo aqui, né? Esse aqui é esse camarada aqui, A, B. Esse camarada aqui, XB, é esse aqui de cima, o X está livre e o Y está fixado no B. Esse aqui é o que está em cima do eixo do Y, né? Ou seja, o X está fixado no 0 e o Y está livre. E o que a gente vai fazer hoje é esse aqui, ó. Que é o último que falta para poder a gente fechar. Então, novamente, a gente vai supor o método de separação de variáveis. Aqui, novamente, eu volto com um sinal de menos aqui para o lambda, a gente vai entender depois. Isso aqui, tem hora que eu uso menos, tem hora que eu não uso menos, vai depender das condições iniciais para o problema em x e para o problema em y. Onde tiver 2 condições iniciais, eu vou utilizar menos, por quê? Para poder utilizar o problema de Dirichlet lá do início, para poder não precisar fazer as contas de novo. E quem tiver somente uma condição inicial, aí eu utilizo o outro. Se o x tivesse... Aqui, possivelmente, eu vou ter 2 condições no x. Por quê? Porque aqui vai ficar parecido com o problema que a gente tinha lá da equação do calor. Se eu tivesse 2 condições iniciais no y, logicamente aqui eu ia utilizar positivo, porque já tem um sinal de menos aqui no y, né? Então eu usaria aqui positivo para poder aproveitar. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 problemas, eu tenho um em x, um em y. Novamente, eu vou chamar isso de problema 1 e problema 2. E aí, isso vai ver problema A e problema B, né? Que a gente estava chamando. Aqui é só o desenho, né? Que a gente, com a fronteira que a gente está considerando, essa aqui de baixo, tá vendo? Essa aqui em destaque, aqui em azul, né?
aí eu vou gerar o problema A e o problema B. Então, o problema A é o problema em X, está vendo que eu tenho duas condições em X? Então, por isso que eu deixei menos lambda lá, né? Porque aqui, ó, o que é o U de 0y? É o X de 0 vezes o Y de Y. Bom, esse aqui não pode ser 0, então sobrou para esse aqui ser 0. E o que é o U de A? Eu acho que o WhatsApp está ligado aqui, um barulho, não sei se vocês escutaram um barulho aí. O U de AY, quem que é? É o X de A vezes o Y de Y. Isso aqui também tem que ser 0, como esse aqui não pode ser 0, então sobrou para esse ser 0. Então, são as duas condições iniciais. Esse problema aqui, a gente resolveu ele várias e várias vezes, a gente sempre tenta reaproveitar ele, porque a gente já sabe o único problema, o único valor de lambda que tem solução diferente de zero é o lambda maior que zero, e esse lambda a gente sabe que vale alfa ao quadrado, que vale n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Só que nesse caso aqui, o L aqui é o A da história, né? Que está fazendo o papel do comprimento da barra lá do problema, da equação do calor. O outro caso é em y, eu só tenho uma condição para y, lembra que eu vou guardar essa condição aqui, ó, lá no final para poder achar o coeficiente. Então, por isso que eu só tenho uma condição aqui para y, ou seja, o que é o U de xb? É o x de x vezes o y de b. Bom, esse aqui não pode ser zero, porque depende da variável x, então sobrou para essa aqui, né? Ser zero. Então, eu tenho dois problemas. O problema A do problema 4, tá vendo o problema 4 que eu estou chamando o problema 1 desse lado de cá, né? O problema 2, esse lado de cima aqui, que era o problema 2. O problema 3 foi da aula passada, foi desse aqui, e agora esse aqui é o 4. Então, esse aqui é o 1, esse aqui, quando é diferente de 0, é o 2, esse aqui é o 3, e esse aqui, o último, é o problema 4. Então, tem o problema A, que é em x, do problema 4, tem o problema B, que é em y, a EDO em y do problema 4. Então, aqui, ó, o problema A do problema 4, a gente não precisa fazer nada, né? Porque ele já foi resolvido várias e várias vezes. Então, o único valor que tem solução não nula é esse aqui, que era o caso lambda maior que zero. E a solução era dada por uma constante vezes o seno de nπx sobre L. Esse L aqui é o A da história lá, né? Então, aqui eu estou usando a constante S para poder manter o alfabeto. Se vocês pegarem as aulas anteriores, vocês vão ver que eu estou mantendo a cronologia do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, tudo maiúsculo, tá vendo? Então, aqui eu tenho a minha solução em X do problema A do problema 4. Agora, o problema B, que é um Y, vai ser esse aqui, ó. Eu já substituí o valor de lambda aqui, tá vendo aqui? Eu já tenho o valor de lambda. Ou seja, o lambda era alfa ao quadrado, né? Que valia exatamente esse camarada aqui. Já está aqui. Logicamente, aqui eu tenho a equação característica. Esse camarada vai passar para o outro lado. Eu vou ter duas raízes reais e distintas. Vou ter um R1 e vou ter um R2. É o simétrico dela, né? A solução, novamente, é dada utilizando exponenciais. Aqui, novamente, eu vou precisar fazer aquele mesmo deslocamento que a gente fez na aula passada. A gente vai entender por quê. Ó, essa solução aqui seria o quê? Um Tn chapéu vezes a exponencial. Essa aqui era uma raiz, que é o R1, mais a menos a outra raiz, que é o R2, tá vendo? Essa aqui é a solução original lá que a gente viu, né, quando tínhamos a equação característica com raízes reais distintas. Só que isso aqui a gente poderia transformar em senos hiperbólicos e cosseno hiperbólico. Mas só que quando eu substituísse essa condição aqui, ó, que vocês estão vendo aqui mais abaixo, se eu substituísse diretamente aqui, ó, ele não ia zerar nenhuma e nem outra. Então, por isso que eu preciso desse deslocamento aqui, ó, para quando eu substituir o B aqui no lugar do Y, eu zerar um, tá vendo? Eu zerar esse e zerar esse quando eu substituir B. Então, por isso que eu preciso de deslocamento. Como é que eu consigo esse deslocamento? Eu pego esse Tn chapéu e falo que ele é uma nova constante vezes... Tá vendo que isso aqui é uma constante? Igual a gente viu na aula passada, tá vendo? Isso aqui é uma constante, vezes uma constante, logicamente vai dar uma constante. Então, aqui também, isso aqui é uma constante, tá vendo que ela não depende de variável nenhuma? Aqui, ó, nπb sobre A, nπb sobre A, é constante. Então, quando você pega esse Tn, então o que acontece? Quando você multiplica uma pela outra,
Então, na verdade, aqui está trocado, né? Aqui é um TN, aqui não tem chapéu, aqui tem, e aqui tem um chapéu, e aqui não tem. Por quê? Quando você pega, ó, vamos fazer a conta, vamos pegar o TN, E elevado a NPY sobre A, vezes E elevado a menos NPB sobre A. Quando você pega e multiplica esses dois aqui, ó, o que você vai ter? Você vai conservar a base e vai somar os expoentes, não vai? Então, quando você soma os expoentes, dá para colocar em evidência o NP sobre A, não dá? Porque tem NP sobre A aqui, tem NP sobre A aqui. Colocou em evidência, aqui vai sobrar Y menos B, né? Y menos, o sinal de menos, e o B aqui. Então, é exatamente isso aqui, ó. O outro também, se você multiplicar esse vezes E, só conservar a base e somar os expoentes, você vai ver que vai ficar dessa maneira. Só que vai ficar um sinal de menos aqui, por quê? Porque agora o Y é negativo e o B é positivo, tá vendo? O Y aqui é negativo e o B é positivo. Então, menos com menos deu mais. Então, isso aqui eu posso transformar em cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Por quê? Quando eu faço isso e coloco a condição inicial, que é ela vai zerar no B, tá vendo? Se ela zera no B, eu vou colocar B no lugar do Y. Então, se eu coloco B no lugar do Y, aqui vai ficar B menos B, zerou aqui, ó. E aqui também zerou. Eu sei que o cosseno hiperbólico de 0 vale 1 e o seno hiperbólico de 0 vale 0. Então, se o seno hiperbólico de 0 vale 0, o WN pode ser qualquer coisa. E como o cosseno hiperbólico de 0 vale 1, esse camarada aqui tem que ser sacrificado, tem que ser 0, para essa conta toda dar 0, né? Tem que dar 0 aqui do lado esquerdo. Então, o que é que sobrou da minha solução? Sobrou essa parte aqui, ó. Visto que eu tenho que sacrificar o VN. Então, sobrou a minha solução em Y, sobrou com seno hiperbólico. Agora, o que eu faço? Eu multiplico, né, esse YN pelo XN que a gente tinha lá. Quando eu multiplico um pelo outro, olha o que vai acontecer. Eu estou chamando de U4, né, a solução do problema 4. Então, essa aqui era a solução em X, essa aqui é a solução em Y. Observe quem que é o ZN. O ZN, na verdade, é a multiplicação do coeficiente que acompanhava a solução em X, vezes o coeficiente que acompanha a solução em Y, né? Que é o WN aqui, ó. WN. Então, eu estou multiplicando os dois coeficientes, tá vendo? Para poder falar que é o meu ZN. Agora, só falta a gente determinar quem que é esse ZN, né? Para isso, de praxe, a gente vai utilizar aquela última condição lá de fronteira que a gente não utilizou. Ou seja, eu vou colocar 0 no lugar do Y e vou deixar o X como sendo ele próprio. Tá vendo que o X aqui ficou quietinho, ó? O X ficou quietinho. Só que aqui, ó, eu vou colocar 0 no lugar do Y. Se eu coloco 0 no lugar do Y, o que acontece aqui, ó? Colocando 0 aqui, vai ficar 0 menos B, não vai? 0 menos B, colocando 0 no lugar do Y. Então, aqui vai ficar menos B, tá vendo? O que é esse menos aqui? Na verdade, é 0 menos B. 0 menos B vale menos B. Então, por isso que está aqui, ó. Menos B, menos N, π, B sobre A. Só que o seno hiperbólico ele é ímpar, então significa que esse menos ele pode sair para fora aqui, ó. Tá vendo esse menos que estava dentro do argumento? Ou seja, o f de menos x é igual a menos o f de x, né? É uma função ímpar. Então, ele saiu para fora, porque o seno hiperbólico é ímpar. Então, agora, o que acontece? Isso aqui tudo tem que ser igual a g de x. Aí, o que acontece? Essa coisa toda aqui que está selecionada, deixa eu dar uma apagada aqui. Ó, essa coisa toda aqui, ó, acompanha o seno de npx sobre A. Então, essa coisa toda aqui é o coeficiente da série do seno de Fourier. Então, a fórmula a gente sabe que é 2 vezes a integral de 1 sobre L, integral de 0 a L. Lembra que essa aqui a gente fazia uma extensão ímpar dessa função G2? Aí ficava G2 ímpar, o seno é ímpar, então ímpar vezes ímpar. Tá vendo? Essa aqui é a extensão ímpar. Ímpar, essa também é ímpar, a multiplicação da pá, então 2 vezes, né? Só de 0 até A. De 0 até A, quem atua é a função G2 sem extensão, porque a função G2 está atuando aqui de 0 até A, nesse lado aqui, né? A minha G2, o domínio dela é de 0 até A.
Então, eu não preciso fazer extensão ímpar. Essa coisa toda aqui é o meu coeficiente. Eu quero isolar o Zn. O que eu faço? Eu passo esse menos seno hiperbólico para o outro lado, lá dividindo, tá vendo? Menos 1 sobre o seno hiperbólico. Ele passou dividindo. O 2 sobre A já existia, tá vendo? Esse 2 sobre A aqui, ó. Só conservei ele. Então, isso aqui, esse Zn, dado dessa maneira, tá vendo que ele é muito parecido com o que a gente viu na aula passada, né? Tem os positivos e os negativos, né? Os dois últimos aqui, a gente apareceu um sinal de negativo por causa do seno hiperbólico ser ímpar. E essa integral aqui, ela continua do mesmo jeito lá dos outros coeficientes. Então, a solução é dada do jeito do 4 aqui, tá vendo? E o coeficiente é calculado com essa fórmula. Então, é bem igual, né, os outros casos, né? Esse aqui é semelhante. Na verdade, esse aqui, ó, você pega o retângulo assim, né? Esse caso aqui e esse caso aqui não precisou de fazer essa translação na constante, né? Diretamente a gente substituiu as condições inicial e conseguiu zerar o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Já esse caso aqui, ó, esse caso aqui e esse caso aqui, ó, a gente precisou de uma translação nos coeficientes para poder chegar para zerar o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Tranquilo? Dúvidas do último caso? Ou tranquilo? Yuri falou tranquilo? Olá, todas, tranquilo. Todas? Denivaldo também, ok? Ó, um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Eu peguei essa última fronteira como sendo essa função polinomial aqui, ó. Na verdade, é uma função de grau 1, definida por partes, como se fosse assim, né? Você pegou... Acho que tem um desenho aqui mais na frente. O desenho é até melhor. Aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o eixo do x, né? O x varia de 0 até 3, tá vendo? O x aqui variando de 0 até 3. Eu zerei essa fronteira, zerei essa. Estou considerando exatamente em cima do eixo do x diferente de 0, não é? Então, essa aqui, o lado aqui, o B vale 2, tá vendo? Aqui o B vale 2, o A vale 3, o A vale 3, alguém me ligando agora. O A vale 3, e aqui está a minha função, tá vendo? Ó, o X entre 0 e 1. É exatamente essa parte aqui, ó. É 2x, tá vendo? A imagem aqui vale 2. E depois ela começa a decrescer, 3 menos x. 3 menos x é essa parte aqui, ó, com o x entre 1 e 2, que é essa outra, entre 1 e 2, entre 1 e 3, tá vendo? 1 e 3. Essa parte aqui, ó, é 3 menos x, que é essa função decrescente aqui, tá vendo? Quando o x vale 3, ela vale exatamente 0. Ela bate aqui, ela cola, né? Ela cola aqui, aí para ela continuar 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui, ó. O que vai acontecer aqui no interior do retângulo, a superfície que vai gerar, aí quem vai dar a solução é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, como é que vai ser a minha superfície que vai preencher o domínio, que tem que colar essas fronteiras, tá vendo? Essa superfície aqui, ela tem o papel de colar essas fronteiras, ou seja, vai construir alguma superfície aqui em cima, não sei como é que é, o formato da superfície aqui, né? Mas aí o que acontece? O objetivo dessa superfície é colar aqui no zero, colar aqui no zero e colar aqui, né, alguma coisa semelhante a essa montanha aí, né? Esse pico. E quem cumpre esse papel é exatamente essa solução aqui, tá vendo? Ou seja, eu tenho meu Zn, npx sobre A, tá vendo? Aqui o A igual a 3. Aqui np y menos b, né? Que aparece lá na teoria, sobre A. O A é 3. E o coeficiente é dado por essa fórmula aqui, ó. 2 menos 2 sobre A, seno hiperbólico de BNπ sobre A, tá vendo? O B vale 2, eu só troquei o B por 2 da teoria e o A por 3. Aí, logicamente, você tem que fazer essa conta aqui, não tem jeito, né? Essa função aqui, ó, na verdade, você vai ter que pegar esse coeficiente e multiplicar por quem? Uma integral de 0 até 1 de 2x, que multiplica o seno de nπ x sobre 3 dx, mais uma integral que vai de 1 até 3 de 3 menos x, que multiplica o seno de nπ
x sobre 3 dx. Aí fecha colchete. Essa constante aqui multiplica todo mundo, né? Beleza? Que é a soma das integrais, para poder fazer a integral de 0 até 3. Fazendo essas contas, vocês vão encontrar esse número aqui para os coeficientes dessa função aqui, ó. Aqui eu fiz, inclusive, até alguns termos para vocês verem como é que funciona. Eu tirei o 18, tá vendo? 18 sobre π ao quadrado, menos 18 sobre tudo que não envolve n, eu posso tirar para fora do somatório. É número, né? Posso colocar em evidência. Aqui, ó, menos 18 sobre π ao quadrado, e tudo que funciona com n, ou seja, esse trambolho todo aqui, ó, é o coeficiente, ele depende de n, tá vendo que aqui tem um n no seno, aqui tem um n no seno hiperbólico, aqui tem um n ao quadrado. Então, esse aqui eu não posso tirar do somatório, porque esse número vai variando de acordo com o n do somatório. E aqui eu tenho a minha solução em x, aqui eu tenho a minha solução em y, ou seja, isso aqui vai fazer uma função de duas variáveis, né? Lá do cálculo 2. Uma superfície. Aqui eu calculei para vocês alguns valores, tá vendo? N igual a 1. Colocando n igual a 1 aqui dá seno de 60, tá vendo? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui 1 ao quadrado não apareceu aqui, 1 ao quadrado é 1. Então ficou desse jeito mesmo. Aqui eu coloquei n igual a 1, n igual a 1, tá vendo? Coloquei aqui, coloquei aqui. Aí depois o n igual a 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes, ó, n ao quadrado dá 4. Aí o que acontece? Aqui vai ficar o n, 2. 2 vezes 60 dá 120. O seno de 120 continua sendo raiz de 2 sobre 2 positivo, não é isso? O seno de 120, se eu coloco o n igual a 2, vai ficar 2 vezes 60, tá vendo? Π sobre 3 é 60. Então, 2 vezes 60 é 120, raiz de 3 sobre 2. Aí, raiz de 3 sobre 2. Aí, aqui 2 ao quadrado, né? Que é o 4. Então, por isso que apareceu esse 8 aqui, tá vendo? Esse 8 aqui é esse n ao quadrado aqui que está multiplicando, vezes o camarada que caiu, que é o raiz de 2 sobre 2. Coloquei o n igual a 2, coloquei o n igual a 2 aqui da fórmula, né? E assim vai. Então, ficou negativo. Observe que esse sinal de menos aqui, ó, eu absorvi ele, tá vendo? Ó? Aqui ficou mais. Eu coloquei esse menos dentro, entendeu? Porque raiz de 2, tá vendo que esse menos aqui ele foi absorvido aqui para dentro, ó. Aí depois, o menos, tá vendo que aqui já ficou positivo? Por que aqui ficou positivo? O n igual a 3 vai zerar, porque o n igual a 3, nos múltiplos de 3, ele vai zerar, porque aqui vai ficar múltiplo de 180, concorda? Ó, se o n for múltiplo de 3, esse camarada aqui zera, ó. Que vai ficar múltiplo de 180, né? Seno de... Porque sobre 3 aqui, ó, se for múltiplo de 3, vai ficar seno de 180, depois 260, né? Porque os múltiplos de 3 vai cortar com esse 3 aqui de baixo. Então, por isso que aqui pulou para o 4, tá vendo? Então, eu tinha assim, ó, eu tinha 60, eu tinha 120, esse aqui é n igual a 1, esse aqui é n igual a 2, aí o n igual a 3, que seria, quanto? 240, né? Esse aqui pulou, tá vendo? Esse aqui pulou, porque é múltiplo de 3, e o n igual a 4 veio para cá, ó, n igual a 4 aqui vai dar 300. Só que o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Né? Tá aqui, ó, no eixo do y, menos raiz de 3 sobre 2. Aí, como eu tenho esse menos aqui, ó, que foi lá para dentro, menos com menos, por isso que ficou mais, beleza? Sinal aí? Bom. Eu fiz o n igual a 5 aqui também. E aí tem o desenho aqui na última página. Aqui, ó, como é que ficou bonito o desenho, ó. Vamos observar as fronteiras, né? Aqui é o eixo do x, tá vendo? O eixo do x. Então, ele tem um comprimento 3 aqui, ó. E o comprimento 2 aqui. Esse aqui é o eixo do y, tá vendo? Esse aqui é o comprimento 2. Então, tá vendo que ele cola aqui no chão, ó. Cola aqui. Ele cola aqui na outra fronteira. Ele cola lá, ó. Lá atrás. E aqui ele tem que... Tá vendo que ele tá subindo aqui, ó? A superfície? Para poder fazer o quê? Fazer esse desenho aqui, ó, aproximadamente aquele valor que a gente tinha lá, né? Aquela fronteira diferente da fronteira nula, que era exatamente em cima do eixo do x. Tranquilo? Então, essa superfície
ela realmente resolve o problema da equação de Laplace, ou seja, a solução é uma função de duas variáveis que satisfaz isso aqui, ó. Tranquilo? Com as condições de que esse u de x0 seja igual a essa função que eu dei, né? Acho que eu chamei G2 de x, e os outros sejam zero, né? O 0y seja zero, o de 3y também seja zero, e por fim o u de x2 também seja zero. Beleza? Com essas condições de fronteira aqui, esse problema tem essa solução aqui, ó, dada. Ficou claro? Ah, sim, sim. Ô Valdomiro, por que, ao fazer o gráfico, o que não nos interessa também entra lá naquele gráfico lá? A parte que Porque quando eu desenhei no GeoGebra, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que hoje a gente tem tempo. 11h31, tem tempo. Dá para mostrar para vocês o porquê que entrou lá no gráfico, porque, na verdade, eu acho que eu não domino até hoje muito o GeoGebra, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar o arquivo aqui. Eu acho que eu tenho um arquivo. Que tem um comando no GeoGebra que dá para você fazer assim, função, aí coloca a lei de associação e dá para delimitar. Eu quero o x de tanto até tanto e o y de tanto até tanto. Aí eu faria só a parte que me interessava, né? Mas só que eu não utilizei esse comando de função. Eu simplesmente coloquei a minha u de xy para fazer o domínio que o GeoGebra queria, entendeu? Então, sim. por isso que ficou o desenho todo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o... Estou procurando aqui o arquivo. The Online. Isso aqui foi no livro de EDO, que eu estava digitando. Então, na verdade, caso 2, esse é o caso 4, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, caso 4. É um tanto de coisa, deixa eu ver se eu acho essa figura aqui. Laplace 4. Laplace 4, não é Laplace 4. Laplace 1 também não. O Laplace geral aqui da próxima aula. O Laplace geral possivelmente vai ser os 4 lados diferentes de zero. Parábola, tal, separar. Solução, acho que é solução. Solução 3. Aqui do... Não. Solução do exemplo... acho que é solução do exemplo 1. Solução do exemplo 4 que nós estamos, né? Solução do exemplo 4 é... Não. Esquisito. Solução do exemplo 5. Equação da onda. Solução do exemplo 6. Esta está chegando, é por aqui, viu? Solução do exemplo 7. Solução do exemplo 8. Solução do exemplo 9. Acho que é esse aqui, ó. Solução do exemplo 9. Então, o GeoGebra dele é esse. Abrir com... Acho que eu vou usar o GeoGebra 5. Acho que eu fiz ela no GeoGebra 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá abrindo. Vamos, meu filho. Uai. Não tá travado. Ah, tá pensando ainda. Eu vou ter que dar que isso aqui eu vou ter que dar um rescalonamento. 18 sobre π quadrado, acho que é essa aqui mesmo. Porque isso aqui eu usei no monitor, que era... O monitor, as dimensões dele é diferente do notebook, por isso que ele tá todo... Deixa eu tentar colocar aqui na tela do notebook menor. E dar um... Não. Fez eu piorar a situação, peraí. Eu só esconder por enquanto essa figura. Eu
acho que é essa aqui, J. Pronto. Aí, o que a gente poderia fazer? A gente poderia usar o comando, acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui, por causa não estou conseguindo redimensionar a figura, de forma que vocês consigam visualizar esse J. Mas você poderia usar esse comando aqui, William, ó, função, tá vendo? Esse aqui, ó, expressão, variável 1, valor da variável 1, valor inicial, tá vendo? Valor inicial, aí você poderia colocar variável 1, expressão, digitava aquele trambolho todo da U. No valor da variável 1, você colocava x, valor inicial dele 0, valor final 3. Variável 2, y, valor inicial dela 0, valor final 2. Aí ele ia desenhar só aquela parte que interessava. Não necessariamente essa aqui, porque é grande demais, só fazer um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu pegar um novo aqui, só para mostrar que é possível fazer isso que eu estou falando. Eu não vou mexer com esse arquivo aqui, só mostrar para vocês que é possível fazer isso para vocês. Imagine que você pegou uma função assim, ó. Função. Vamos pegar uma bem simples aqui, ó. X ao quadrado vezes y. Uma superfície desse jeito. A variável 1 eu vou chamar de x. Opa. O valor inicial dela 0, o valor final 3. A variável 2y, valor inicial 0, valor final 2. Tá vendo que eu só pego a parte do gráfico que me interessa lá, ó. 0 até 2. 0 até 3 para x, 0 até 2 para y, e aí eu só pego a superfície que me interessa. Ao passo que eu fiz lá, foi simplesmente fazer assim, ó, z igual x ao quadrado vezes y. Aí, quando você faz isso, você vai ter a superfície toda, tá vendo? Não só o pedaço, esse pedaço em vermelho que eu estava querendo. Então, quando eu fiz isso, eu não pensei em deixar só a parte que me interessava, entendeu? Aí, por isso que ficou a figura toda. Isso mesmo. Beleza? Tranquilo. Então, vamos pro almoço, então? Bora. Na aula que vem, a gente vou dar um exemplo para vocês as quatro juntas, né? As quatro fronteiras, aí vocês vão ver que o desenho também a superfície ela vai acompanhar. O interessante é que nas fronteiras, a colagem vai ficar bem interessante. Vocês vão ver que a superfície ela tem que se adequar às funções que foi dado nas fronteiras para poder fazer a colagem. Logicamente, meu gráfico vai estar no plano todo, mas já dá para a gente ver essa parte. Eu coloquei em destaque, né? Interseção. Deve parecer uma corneta, né? De cima para baixo, assim, qualquer coisa. Dá uma olhadinha na aula 2, quer ver a aula 2? Acho que eu tenho. Deixa eu não gravar isso aqui também. Na aula 2, solução, deixa eu ver se é solução. Deixa eu ver se é alguma dessas aqui. Não. Solução geral, acho que eu vi um negócio de solução geral aqui. Laplace total. Essa aqui, ó. Vai ter essa figura aqui na próxima aula, tá vendo? Eu coloquei as interseções. Como eu não consegui tirar essa parte aqui, eu coloquei para vocês a interseção, tá vendo? Dessa fronteira, tá vendo em azul pontilhado aí, ó? Essa fronteira, essa é exatamente a colagem das funções que foram dadas para cada... O retângulo tá aqui embaixo. Tá vendo? O retângulo tá aqui embaixo. Dá para escrever? Ó, o retângulo tá aqui no chão, tá vendo? Aqui eu tenho uma fronteira, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Essa aqui vai ser a figura do exemplo da próxima aula. Essa aqui é a minha UX. Eu vou encontrar uma figura parecida para isso. É um estádio de futebol. Seria interessante, né? E olha que os estádios de futebol, eles utilizam bastante a questão de curvas elípticas, né? Porque, querendo ou não, a questão a parábola com a elipse, quando você junta elas, dá a questão de resistência. Porque é o que a gente chama de curvas ortogonais.
as curvas ortogonais, deixa eu apagar isso aqui. As curvas ortogonais, quando intercepta em 90 graus, da questão de rigidez, né? Então é interessante, das trajetórias ortogonais. Tranquilo então, gente? Vamos embora. Eu vou mostrar lá uma figura parecida com o que provavelmente iremos ver. Tá, beleza. Alô. Falou, fica com Deus, William, Dernivaldo, Yuri. Fiquem com Deus. Até quinta. Até quinta. Até mais. Até mais.